Severino, que vai orar pelo pastor Adriano, que vai ser pregando no Senhor. Aleluia! Glórias a Deus, glórias a Jesus. Amém? Para o nosso pastor nessa noite. Soberano e eterno Deus, nós te louvamos mais uma vez, ó Deus, e agradecemos, Senhor, por tudo que ouvimos nessa noite, ó Deus. Mas agora chega o momento da tua palavra, Pai. Use o teu servo, pastor Adriano, na tua mão, como um canal de bênção, e fala conosco através da tua palavra, Pai. Nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Estamos alegres, estamos contentes por estar aqui nesta noite, adorando. Aleluia. Glórias a Deus. Marcos, capítulo de número, aleluia, glórias a Deus, no capítulo 1, verso de número 21, Marcos, aleluia, 1, versículo de número 21, aleluia, Jesus. Glórias a Deus, glória a Jesus, o Evangelho, né, glórias a Deus, Marcos, capítulo de número 1, verso de número 21. Glórias a Deus. Capítulo 1, verso, aleluia, 21. Quantos acharam? Diz amém? Amém. E diz assim, ó: a cura de um endemoniado em Cafarnaum. Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Não tardou que perguntaram entre si: quem vem a ser isto? Um mundo, e ele obedece? Então correu, celera a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinha da Galileia.
Amém? Toma seus assentos, meus amados irmãos, por alguns minutos. Glórias a Deus, glória a Jesus. Sábado maravilhoso, na presença de Deus. Aleluia, onde nós iremos, aleluia, adorar o nome do Senhor, né? Glória a Deus por aquilo que Ele tem feito em nossa vida, por tudo que Ele tem feito, aleluia, na vida de vocês. Aleluia, o fato, aleluia, de nós estarmos aqui nesta noite é motivo de muita alegria, porque muitas pessoas gostariam de estar, aleluia, e não têm condições. É verdade, meu Deus. Mas como hoje é um culto, aleluia, profético, um culto de vitória, onde o Senhor lhe tem nos dado muitas vitórias, aleluia, onde o Senhor, aleluia, tem nos concedido muitas bênçãos, aleluia, e nós não precisamos se preocupar com as bênçãos, aleluia, porque as bênçãos têm que correr atrás de nós. Mas hoje está mudado, né? As pessoas correm atrás, né? Aleluia, mas a Bíblia nos dá a resposta que as bênçãos têm que correr atrás de nós. Por quê, pastor Adriano? Porque nós servimos um Deus vivo. Aleluia. Nós servimos um Deus fiel, um Deus, aleluia, que faz milagre, um Deus que opera milagre. Aleluia. E hoje eu quero falar, aleluia, de uma operação milagrosa. E isso há 2000 anos atrás, aleluia, foi operar este milagre. Nós vimos aqui alguns pontos principais da palavra de Deus, irmãos. Aleluia, que fez essa operação de milagre. Esse mesmo Jesus, aleluia, que quando veio na face da terra, Ele fez grandes milagres. E Ele ainda continua fazendo milagre. Mas os milagres são para aqueles que creem. Se você crê no milagre, você glorifica o nome do Senhor. Se você crê no milagre, você exalta o nome do Senhor. Você procura, aleluia, estar na presença do Senhor, porque você já é um milagre e estar aqui nesta noite adorando e exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Porque muitas pessoas, irmãos, estão fadigados, estão carregados, estão cheios de compromisso, aleluia, mas esquece, aleluia, de estar na presença de Deus. Aleluia. E a Bíblia vai dizer, aleluia, que quando Jesus, aleluia, retorna a Cafarnaum, e bem no dia do sábado, Jesus ele foi ensinar na sinagoga. A sinagoga era a casa, lugar de encontro, aonde se lia, né, a palavra, aleluia, aonde era ensinado. E Jesus, aleluia, ele foi ensinar, porque a missão de Jesus era ensinar, aleluia, porque ele mesmo dizia: eu vim não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que enviou Jesus Cristo na terra, irmão, foi para resgatar os perdidos, aleluia, os doentes, os necessitados, aleluia, aquele que precisava, aleluia, de uma palavra de vida e de esperança. Glória a Deus, aleluia. Porque ele mesmo diz, aleluia, que os sãos não precisam de médico. O que precisa de médico são os doentes. Quantas pessoas estão doentes na alma, irmãos? Quantas pessoas, aleluia, estão doentes, aleluia, no seu ser, na sua alma, aleluia, que precisa de uma palavra de vida. Para essas pessoas que não têm vida, para essas pessoas que não creem mais, para essas pessoas que a esperança já não existe mais, que talvez para essas pessoas, aleluia, já não existe mais solução. Mas existe sim, quando nós cremos que existe alguém que pode mudar toda a nossa história. Glória a Deus. Aleluia. Assim, aleluia, como aconteceu, irmãos. Aleluia. Que precisa receber uma vitória da parte de Deus. Pessoas que são atormentadas por espíritos. E hoje não se vê mais, aleluia, isso nas igrejas. Aleluia. Culto de oração, culto de ensinamento para ensinar, aleluia, as pessoas, aleluia, ter vitória da parte de Deus. É
Assim como a palavra de Deus fala, aleluia, que quando ele entra em Cafarnaum, logo no dia de sábado, aleluia, algo que era guardado pelos escribas, fariseus e os judeus, aleluia, porque era uma lei que era dada por Moisés e por intermédio de Deus, porque o povo, aleluia, era observado pela lei, aleluia, jamais poderia, aleluia, violar a lei, né? Era uma lei que deveria ser guardada. E a Bíblia vai dizer, aleluia, que Jesus ele não veio para abolir a lei. Jesus ele veio para cumprir. E o cumprimento é que aqueles precisavam ser salvos. Aleluia. E no versículo 22, a Bíblia vai dizer, maravilhavam. Aleluia. É tão gratificante quando nós se maravilhamos por alguém que está sendo liberto pela palavra de Deus que é pregado em nossos templos. Nós se maravilhamos, nós glorificamos a Deus, aleluia, pela presença de Deus na vida daquela pessoa. A Bíblia está dizendo, aleluia, ao ensinar, aleluia, aquela pregação, aquele ensinamento, aquela autoridade de Jesus Cristo, as pessoas se maravilhavam, ficavam abismados, aleluia, pela sua doutrina. Que doutrina significa ensinamento. Ao ouvir uma palavra, nos a ensinar, aleluia, como andar na presença de Deus, como servir a Deus. Oh, Jesus. E isso era num sábado, aleluia. E os escribas, aleluia, que entendia da lei, que escrevia, que conhecia bem, aleluia. E a Bíblia vai dizer então que eles maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade. Olha a admiração, irmãos. É tão bonito ver uma pessoa, aleluia, tendo a autoridade do Espírito Santo de Deus. Aleluia. É tão maravilhoso, aleluia, poder ver uma pessoa cheia do poder de Deus, aleluia. Quando levantar as mãos e orar por uma pessoa e aquela pessoa ser curada, aleluia, pela fé, aleluia, dela, da pessoa e de quem está orando. É uma autoridade, aleluia, dada do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Por isso que é motivo para eu e você glorificar o nome do Senhor Jesus. Porque esse mesmo Jesus que operou este milagre, esse mesmo Jesus que ensinou, aleluia, ele ainda continua. Mesmo que o Cristo representa na tua vida. Você já se perguntou o que Cristo é na tua vida? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Maravilhavam-se da sua autoridade. Autoridade. Aleluia. Porque Cristo ensinava com autoridade. Ele demonstrava, aleluia, para o povo autoridade. Aquele que manda. Aleluia. Porque, aleluia, os ensinavam como quem tem a autoridade e não como os escribas que não tinham autoridade. Os escribas não tinham autoridade, mas Jesus tinha autoridade. Glória a Deus, aleluia. Olha a admiração do povo ao ver Jesus ensinando de uma forma incrível. Aleluia. Porque Jesus ele sentava, aleluia, para ensiná-lo. Tem de ouvir a sua doutrina. Aleluia. E nós temos que passar isso para o povo, aleluia, ter a certeza e sempre de ouvir uma palavra de vida e esperança. Aleluia. Aleluia. E não ficar brincando, aleluia, com o sentimento das pessoas.
aleluia, mas passar a autoridade ao povo, passar, aleluia, convicção, aleluia, que esse mesmo Jesus que nós estamos servindo, Ele tem poder para operar milagre. Verdade, meu Deus. Ele tem poder para curar o câncer, a AIDS, aleluia, todo tipo de enfermidade que assola a vida do homem e da mulher. Esse mesmo Jesus. Escriba, aleluia, que não tinha autoridade. Aleluia. É coisa bonita, coisa linda ouvir isso, irmãos. É isso que o povo quer. Aleluia. E a Bíblia vai dizer, aleluia, que enquanto o Senhor ensinava, enquanto o Senhor expressava, aleluia, a sua mensagem, enquanto o Senhor, aleluia, mostrava, aleluia, a sua grandeza, aleluia, de amor, aleluia, pela autoridade da sua vida na face da terra, com uma missão, aleluia, de resgatar, aleluia, e salvar, trazer para perto de si, para perto dele, preparar caminho, que ele veio para preparar caminho. Aleluia, glória a Deus. O povo, aleluia, achava isso uma gratificação, aleluia. E de repente, aleluia, no versículo 23, entrou, não tardou, não demorou muito, aleluia, para que entrasse alguém com, aleluia, processo, aleluia, de espírito. Não tardou muito, aleluia, para que aparecesse na sinagoga um homem processo de espírito imundo, aleluia. Então observa, aleluia, que enquanto Jesus estava ensinando, aleluia, não tardou muito para que entrasse alguém, processo que estava escravizando aquela pessoa, que estava matando aquela pessoa, estava tentando tirar a vida daquela pessoa, escravizar aquela pessoa. Aleluia. Como hoje, nesse mundo que nós estamos vivendo, não é diferente. Quantas pessoas, irmão, que entram processo dentro da igreja, aleluia, e muitos não têm autoridade para expulsar esse demônio, Verdade, Deus. porque não tem vida com Deus. Aleluia. Aleluia, porque nós precisamos ter vida com Deus, irmãos. Porque nós precisamos estar revestidos de oração. Ninguém expulsa um demônio sem estar revestido de oração, irmão. Aleluia. O demônio não é brincadeira. Ele conhece o teu ponto fraco. Aleluia. Ele sabe, aleluia, se você busca a Deus ou não. Aleluia. E a Bíblia vai dizer então, aleluia, que este homem, aleluia, aparece ali na sinagoga. Imundo. Por isso que eu digo, aleluia, que o mundo já é do maligno. Quantas coisas há no mundo, irmãos. Aleluia. É tão maravilhado, é tão maravilhoso quando nós vemos as pessoas sendo libertas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus. Quando nós vamos orar para uma pessoa, quando nós vamos expulsar um demônio, que nós não usamos, irmãos, eu te expulso, eu não. Em nome de... Quando Deus disse para Moisés, para que Moisés, aleluia, subisse lá no monte, aleluia, e Deus disse para Moisés, o que tu vê, Moisés? E Moisés disse para Deus, eu vejo a terra prometida, eu vejo a terra que o Senhor nos prometeu. Aleluia. Aí o Senhor disse para Moisés, viste bem, mas lá tu não entrarás. Aleluia. E lá Moisés, aleluia, acaba morrendo. Aleluia.
E Satanás ele veio para pegar o corpo de Moisés. Aleluia. E Satanás, aleluia, quis pegar o corpo de Moisés, porque Satanás, aleluia, quis dizer, aleluia, que Moisés não era digno de entrar no paraíso, porque era um homem sanguinário, um homem que derramou sangue. Mas aí o anjo, aleluia, brada do céu e vem e diz: o Senhor te repreende, Satanás. Aleluia. Então é algo, aleluia, que nós observamos, irmãos, que muitas vezes nós usamos a expressão: eu te repreendo. Eu não tenho poder, aleluia. Mas nós usamos em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor nos deu essa autoridade. Nós não temos poder, mas através de mim, através de você, aleluia, é no nome do Senhor nós expulsamos este mal. Aleluia. Aleluia. Aí o Senhor entra com toda a força e este mal desaparece. Aleluia. Porque, aleluia, ele diz: aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou. A palavra bradou quer dizer gritou. Aleluia. Ele bradou, aleluia, ele gritou, aleluia, dizendo: aleluia, como o diabo ele conhece, irmãos. O diabo ele conhece, aleluia, a Bíblia de capa a capa. Aleluia. O diabo, aleluia, ele tem também poderes para fazer tudo o que o homem pede. O único poder que ele não recebeu, irmão, foi de conhecer o nosso pensamento. Quando nós pedimos em pensamento, ele não conhece. Ele não tem esse poder. Mas quando nós pronunciamos, quando nós falamos, o diabo, aleluia, ele faz de tudo para atrapalhar. Aleluia, ele envia os seus débitos, porque o diabo, aleluia, ele precisa de corpos, ele precisa de corpo, aleluia, para entrar na vida. Aleluia. E este homem, aleluia, ele estava sobrecarregado, ele estava em processo. E quando ele entra na sinagoga, aleluia, imediatamente ele já observa e ele já sabe, aleluia, que o Filho do Todo-Poderoso estava ali ministrando, estava ali ensinando, aleluia, aquelas pessoas que estavam ali. Por isso que a Bíblia diz, aleluia, não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou, o qual gritou. E no versículo 24 ele diz: que temos nós contigo? O que temos nós contigo? Aleluia. O que temos nós contigo? Aleluia. E Jesus Nazareno, ele faz uma pergunta a Jesus: o que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para prender nós? Aleluia. Mas de repente, aleluia, diz: bem sei quem é. Bem sei quem és. Então Satanás ele sabe. Aleluia. Ele sabe, aleluia, que estremece de obedecer. Aleluia. Ele sabe, aleluia, que estremece a glória de Deus. Ele sabe que estremece o poder de Deus. Aleluia. Porém, ele não obedece. E o principal para nós receber o milagre de Deus, irmãos, é nós obedecer e confiar em Deus e crer, aleluia, que Ele continua fazendo o seu milagre. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz, aleluia: bem sei que és santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu dizendo: cala-te, Satanás. Aleluia. Mas Jesus respondeu dizendo: cale-se e sai deste homem. Então, uma coisa que eu acho e que eu vejo nesta palavra, irmão, que o Senhor não deu ousadia para Satanás. Aleluia. Uma certa vez um pastor entrevistou o diabo. Não sei se alguém viu esse testemunho. Aleluia. Mas o pastor entrevistou um diabo e foi entrevistando.
Aí o pastor olhou para o Satanás, aquela pessoa possessa de espírito maligno, atormentado, carregado, e perguntou: tu gosta dessa igreja? E o diabo disse assim: eu gosto. Aí o pastor perguntou: por que tu gosta, Satanás? Porque ele disse assim: porque é a única igreja que me dá a oportunidade para me falar. Está vendo, irmão? Então, quando nós vamos orar, irmão, quando a pessoa está possesso pelo demônio, processo sobrecarregado, ali através do louvor, através da palavra que está sendo ministrado, o demônio ele se manifesta lá no banco, irmão. Aleluia. E o poder da oração, aleluia, que a pessoa tem poder, tem oração, lá mesmo daqui de cima, eu posso dizer: sai dele, em nome de Deus. É uma humilhação com as pessoas, irmãos. Coloca o microfone na boca de Satanás para o Satanás falar. Aleluia. Começa a colocar a mão na cabeça da pessoa e joga para lá e joga para cá, e joga para lá e joga para cá. Manda botar a mão para trás. Você não vê isso na Bíblia. Aleluia. Porque isso traz uma glória para nós. Isso traz, aleluia, para as pessoas verem, aleluia, o quanto o pastor Adriano tem poder. Aleluia. Mas não é isso que Cristo fez com ele. Aleluia. Quando ele se manifestou, aleluia, dizendo: que temos nós contigo, Jesus Nazareno, que és nos prender. Aleluia. Imediatamente o Senhor não deu a oportunidade a ele. E disse: sai dele. Aleluia. Esta é o poder, irmão, que o Senhor nos dá para a sua igreja. Este é o poder, aleluia, que o Senhor dá para a sua igreja. Aleluia. Para que nós possamos termos esta oportunidade de poder, aleluia, usar essa autoridade. Nós não estamos aqui para dar a chance para o diabo, não, irmãos. Nós não estamos aqui apenas para ver, aleluia, a tormenta da pessoa, o sofrimento da pessoa. Aleluia. E aquela pessoa que estava possessa pelo espírito maligno, irmão, aleluia, envergonhou toda a igreja. Eu gosto dessa igreja, porque é a única igreja que me dá a oportunidade para mim falar. O diabo ele não tem que ter vez, irmãos. Aleluia. Aleluia. A vontade de Deus, aleluia, a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo, que as pessoas venham lá embaixo. Aleluia. E quando a pessoa se levanta, muitas vezes as pessoas levantam, irmão, constrangido. Não tem necessidade. Se é uma igreja que ora, se é uma igreja que busca, se é uma igreja, aleluia, que se relaciona com Deus, o próprio poder do Espírito Santo de Deus, aleluia, a glória de Deus, o poder de Deus que há na comunidade, na igreja, aleluia, traz a libertação àquela pessoa, e aquela pessoa começa a ser liberta pela palavra de Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. E ela começa a sentir algo diferente. Ela começa a sentir nojo daquilo que ela faz, porque ela está sendo liberta, aleluia, de dentro para fora. A palavra de Deus está sendo uma espada, aleluia, aquela espada que fere, aleluia. Mas é uma espada que também ela cura. Aleluia. Então o Senhor Jesus dizendo: cala-te-se e sai deste homem, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. O Senhor nos deu essa autoridade, em nome do Senhor Jesus, sai dele, sai. E a pessoa que está liberta, a pessoa que está em processo, irmão, de espírito mesmo, ele não resiste a essa autoridade. Porque a Bíblia vai dizer, aleluia, no versículo 22, e maravilhavam-se da sua autoridade, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas, que não tinham autoridade. Para não permitir que as pessoas entrem da forma, aleluia, que entra e sai da mesma forma. O Senhor não é isso que o Senhor quer. Aleluia. Mas também, aleluia, tu pode receber a palavra de Deus aqui, e você pode voltar, aleluia, sair daquela porta, voltar toda aquela religião do demônio novo.
Porque tem que partir de vós também. O querer ser liberto, o querer, aleluia, receber, aleluia, a libertação. A pessoa tem que se esforçar, porque a própria palavra de Deus vai dizer: te esforça, aleluia, tem bom ânimo, aleluia, te esforça porque eu serei contigo. Te esforça é se esforçar, aleluia, é você colocar, aleluia, em si mesmo, aleluia, a certeza, aleluia, que tu vai caminhar na presença de Deus, custa o que custar, aleluia, Cristo estará contigo na caminhada. Porque a própria palavra de Deus vai dizer: se passares pelos fogos, ali estarei contigo. Aleluia. E tu não queimará, aleluia, porque Cristo está conosco. Aleluia. Aleluia. Nós precisamos de algo mais da parte de Deus, igreja. Nós precisamos mais ter certeza, aleluia, que Cristo está, aleluia, ao nosso meio, aleluia, está operando milagre, aleluia. Nós precisamos sair do nosso natural humano, aleluia. Estamos acostumados a ver, aleluia, as coisas com os nossos olhos humanos. Estão operando milagre assim como ele operava 2000 anos atrás. Esse mesmo Jesus que operou há 2000 anos atrás, aleluia, milagres, vários milagres, libertação. Habitou no meio de um povo, aleluia, sobrecarregado de opressão. Aleluia, como este homem que entrou na sinagoga, aleluia, gritando, agitando tudo ali, aleluia. E as pessoas talvez, aleluia, ficam abismadas com aquilo. Um homem processo de espírito imundo, aleluia. Mas Jesus não permitiu que ele continuasse. O Senhor não deu ousadia a ele, como muitos pastores dão ousadia para Satanás, aleluia, falar no meio da igreja, aleluia, para criar vanglória, aleluia. Não precisa disso, irmãos. É dizer em nome do Senhor Jesus: saia dele e seja liberto pela palavra de Deus. Satanás, ele não existe, a palavra de Deus. Aleluia. E a Bíblia vai dizer no versículo 26: então, quando o Senhor lhe disse: cala-te, o Senhor mandou ele calar. Aleluia. E tem demônio dentro da igreja que ele começa a fazer bagunça, dá todo aquele alvoroço, e o pastor fica brincando com Satanás. Uma certa vez lá na igreja, em Curitiba, irmão, nós temos que ter o discernimento quando é espírito e quando não é, porque o diabo muitas vezes usa a pessoa. Tem pessoas que estão possesso por demônio, processo sobrecarregado mesmo por demônio. E tem pessoas, irmão, que o diabo ele só usa ele para fazer a bagunça na igreja. Não é que ele seja processo por demônio, mas ele só usa os seus débitos. E uma pessoa que se é processo, irmão, ele está processo mesmo de espírito, aleluia, que ele não sabe onde ele está. Mas é bagunça, aleluia. E toda vez os obreiros iam lá e ficavam assim, ó, juntava um monte de obreiros no meio de todo dele lá, ele caía, aleluia, embaixo das cadeiras, aleluia, principalmente ele caía no lado das irmãs. Aí os obreiros iam lá e ficavam: sai dele, queima Jesus, queima Jesus, queima Jesus, queima Jesus. E nada. Aí o pastor, aleluia, com o discernimento, sabia que era bagunça que ele estava fazendo, aleluia. O pastor foi lá e disse assim para o obreiro: traz lá uma cinta lá, pega uma cinta que tem lá pendurado lá no nosso escritório. Ele disse: não precisa mais, pastor, eu vou levantar. Para vocês verem como é que é as coisas. Imediatamente ele se levantou, aleluia. Aí o pastor pegou os obreiros e disse: está vendo? Quantas horas vocês iam ficar expulsando o demônio? Aleluia. Existe algo diferente, irmão, quando de repente você nota, você vê a pessoa, irmão, a aparência, o semblante é diferente. Você, aleluia, sente uma conexão pesada, aleluia, quando você está perto daquela pessoa, a tormenta que aquela pessoa está, aleluia, e você vê que realmente aquela pessoa está em processo por demônio, e quando de repente alguém está pregando lá na
Aleluia. Porque há uma autoridade pela palavra de Deus. Há poder de Deus no templo. Aleluia. Aleluia. Por isso que a Bíblia diz que Deus não deu, aleluia, a autoridade. O Senhor não permitiu que ele fizesse o espírito imundo. Diz, cala-se e sai dele. Veja a autoridade. Aleluia. E no versículo 26. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente, ficou bravo, agitado. Aleluia, porque o Senhor lançou uma palavra de autoridade para expulsar. Então o espírito imundo, agitando, aleluia, o violentamente, bradando em alta voz, saiu dele. Aquele espírito saiu dele. Ele foi, aleluia, dado o anjo, aleluia, quando o Senhor lançou uma palavra de autoridade. Aleluia, o anjo foi lá e cutucou. Aleluia. Aleluia. Sai dele. Aleluia. E a Bíblia diz no versículo 27. Todos os, aleluia, admiraram. Todos que estavam em volta de Jesus admiraram. Então, a admiração, ela é normal. Admiração é algo bonito quando, aleluia, as pessoas admiram o jeito que o pastor, aleluia, tem autoridade para expulsar. Aleluia. Então, porque a Bíblia diz, e todos se admiraram, ficaram encantados com aquilo. O poder que há no meio da igreja. A igreja precisa ter poder. A igreja não pode ser vivida de emoção. Aleluia. A igreja não precisa de espetáculo. A igreja precisa de poder. Aleluia. Aleluia. Sentir a graça de Deus. Sentir a comunhão do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Então o espírito imundo, agitando violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram, ao ponto de perguntaram entre si: quem vem a ser isto? Olha só, ficaram admirados. Aleluia. Ao ponto de perguntar entre si: que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Aleluia. O que quer dizer? Um novo ensinamento que deve ter? De querer expulsar demônio? Aleluia. Porque cada palavra dessa, irmão, aleluia, que nós lemos aqui no capítulo 1, versículo 21 até o término, existe 200 e poucas doutrinas. Aleluia. Existe doutrina de demônio. Porque os demônios doutrinam os seus débitos. Então a igreja ela precisa de doutrina. Então por que, irmão, que existe hoje lugares que não vivem mais na doutrina, que não tem mais doutrina, que não tem mais ensinamento? O povo vive da forma que está, adora a Deus do jeito que é para ser, e não são ensinados da forma que é para ser adorado. Porque nós precisamos aprender, irmão, aleluia, que não é toda adoração que Deus aceita. Aleluia. Não é todo louvor que Deus aceita, porque se fosse assim Deus caía. Então Deus caiu em contradição, dizendo: este povo me louva de lábio, mas o coração está longe. Então daí Deus caiu em contradição com essa palavra. Então não é todo tipo de adoração. Nós temos que ter cuidado, temos que botar na nossa mente: será que o meu louvor está ultrapassando esse teto? A quem eu estou adorando? Eu estou adorando a Deus ou estou adorando o homem? Estamos aqui para adorar a Deus. Estamos aqui para engrandecer o nome do Senhor. Estamos aqui para engrandecer o nome daquele que é fiel e vive e reina para todo sempre. Aleluia. E aprendemos uma coisa, que o foco na igreja resplandecer de Deus, o foco é o nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Quando nós estamos debaixo da proteção de Deus,
Aleluia. Todos se admiravam, ao ponto de perguntar entre si: quem vem a ser isto? Uma nova doutrina, um ponto de interrogação. Ficaram, aleluia, com uma interrogação, perguntando em si, aleluia, é uma nova doutrina? Aleluia. Como a autoridade ele ordena aos espíritos e os mundos, aleluia, e o espírito imundo, e eles obedecem, aleluia, porque o espírito imundo ele tem que obedecer sim, aleluia, à igreja. E quando se fala igreja, se fala em nós, irmãos. Os espíritos imundos, ele tem que saber, aleluia, que quem está falando é alguém de autoridade, alguém que busca a Deus, alguém que ora, alguém que se consagra, aquele que lê a Bíblia. Você sabe que o demônio também ele pode. E esse senhorzinho, né, cabudinho já, bem velhinho, sentou no altar. E a igreja não acreditou que aquele homem tinha autoridade. Aleluia. Porque a igreja estava acostumada com pessoas, como que se diz, de renome, pessoas de aparência. Mas aquela coitadinha dele, aleluia, e ele ficou de olhos fechados até a hora de dar a oportunidade para ele ministrar. Quando ele pega a palavra, quando ele pega o microfone, aleluia, a glória de Deus desce do céu. Ele olha para o pastor. Olha só o que aconteceu na igreja. Ele olha para o pastor e diz: Deus manda te dizer que a tua casa já caiu a tempo. E não é para você estar aqui em cima, para você estar lá embaixo. Porque você já caiu em adultério, já caiu em a tempo. Aleluia. Aí a igreja foi impactada pelo poder de Deus. Aí ele pega, o pastor pega, se humilha e desce lá embaixo e confessa o seu pecado. Aleluia. Antes ele disse, talvez, aleluia, vai ser o último dia que eu vou pregar aqui, porque as pessoas que pregam a verdade, irmão, em muitos lugares, aleluia, prega só uma vez. E tem lugares por aí, irmãos, que vão pregar, aleluia, o pastor já pega e já diz assim: olha, tem como tu pregar? Porque aconteceu comigo isso. Aconteceu comigo. Convidado para pregar um lugar, o pastor chegou no meu ouvido e disse: pastor, tem como o senhor pegar uma mensagem de esperança? Aleluia. Eu vou pregar aquilo que Deus mandar. Vocês estão vendo como é que acontece por aí, irmão? Porque não há mais as pessoas, irmão, quer ser agradado. Aleluia. Então está aqui, irmão. Aleluia. As pessoas se admiraram, aleluia, e ficaram, aleluia, isto, aleluia, uma nova doutrina, como a autoridade ele ordena aos espíritos imundos e ele obedece. Então correu, aleluia, acelera a fama, correu a fama de Jesus em toda a direção, por toda a circunvizinha da Galileia, pelo aquilo que ocorreu naquele lugar. Então nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia, esse Jesus que nós estamos servindo, esse Jesus, aleluia, que nós estamos, aleluia, adorando o nome dele, confessando a ele, aleluia, o quanto ele é maravilhoso na nossa vida, continua fazendo milagres. Aleluia. Então que você possa crer, você possa acreditar, aleluia, que ele ainda continua fazendo milagre. Ele não mudou, o que mudou somos nós, a forma de agir, a forma de pensar, a forma de caminhar, aleluia, e a forma de adorar. Tem um pregador, tem um pastor, meu irmão. Como eu sempre falo, e é verdade, uma pura realidade, tem pastor que fala, tem que cantar o hino do jeito que ele é, né? Não tem que mudar a postura do jeito do hino. E o pastor falou assim, quando vem as pessoas cantaram no meio da igreja, cantar um hino, fica assim, como é que é? Espadilhando o hino. E o pastor, não, cantando o hino do jeito que é, irmão. Não tem que ficar, né, querendo mudar a postura do jeito do hino. O hino é de um jeito e a pessoa muda o jeito do hino. Para querer impactar a igreja.
está preocupado em que nós iremos agradar apenas a Deus. É a Santa Ceia. Glória a Jesus. Amanhã, culto de Santa Ceia. Aleluia. E você, aleluia, não deixa de cear, irmão. Glórias a Deus. Porque o Senhor, Ele é maravilhoso. Ele quer que eu e você viemos, aleluia, cear. Porque o Mestre te chama. Amém, querido? E no outro final de semana é o congresso, é isso? Outro final de semana é o congresso do ciclo de oração. E eu quero pedir humildemente que os irmãos, né, aleluia, venha mais cedo, irmãos. Deixar tudo preparadinho, né, graças a Deus, para que nós possamos aí receber os nossos irmãos que vão estar conosco, adorando o nome do Senhor. Vai terminar um pouquinho mais tarde no sábado, no domingo termina mais cedo, né, graças a Deus, no horário normal.